Miguel não perde essa mania de me dar trote. Salve, curiosos! Tudo tranquilo? Miguel, você que gosta quando eu tô aqui nos ajustes? Top. Salve, curiosos! Tudo tranquilo? Estamos aqui em mais um Cannabicast. O convidado de hoje, brincadeira, é um namorado antigo. Eu tô tentando, há muito tempo conseguir trazer ele aqui para bater esse papo com a gente e dividir uma experiência gigante. Eu vou ter que ler o currículo dele, porque minha memória não aguenta, o HD já está meio surrado. Vamos trazer o Dr. Eduardo Perim, psiquiatra pela Unifesp, salve Unifesp, onde eu fiz meu curso, onde eu comecei a entender um pouquinho da cannabis medicinal. Sexólogo pela Impassex, que é o Instituto Paulista de Sexologia. Prescritor canábico desde lá 2018, então já passou muita dificuldade e hoje a gente está até conversando aqui no off, que está um pouquinho mais tranquilo, ainda tem muito preconceito para quebrar aqui no Cannabicast, quebrar aí com vocês no bate-papo, na família, na padaria, no trabalho. E também ele é vice-presidente da Associação Médica Brasileira de Endocannabinologia, a Ambicam. Doutor, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o nosso Cannabicast. Nosso porque é seu, meu, do Miguel e da galera que está ali assistindo, nossos curiosos. Eles vão aprender muito, eu não tenho a menor dúvida. Antes que o Miguel puxe a minha orelha, galera, segue a gente lá no canal, no Instagram, no YouTube, clica no sininho para receber as atualizações. Miguel faz aqueles cortes maravilhosos e no YouTube vai estar o episódio completo. Muito obrigado, finalmente o universo conspirou para você estar aqui com a gente. Muito obrigado a vocês pelo convite, é uma honra estar aqui, poder falar um pouco sobre a minha experiência, né, no tratamento de pacientes com cannabis, né? Então é uma área que vem crescendo muito e que eu venho conseguindo ajudar muita gente que às vezes com medicações alopáticas a gente não estava conseguindo uma resposta adequada, e quando a gente coloca junto, né, a cannabis, né, os canabinoides, eles têm trazido respostas bastante interessantes, né? A gente sempre fala isso, né, que tentar tirar da medicina canabinoide, do cannabis medicinal, como queira, é aquele negócio que ele é a solução, né? Que ele é a mágica, ele é a poção mágica da... Não, às vezes ele é um tratamento conjunto. Você consegue reduzir um pouquinho o alopático, entra com ele, entra com uma mudança de vida, entra com repensar o que você quer para sua vida. Essa é uma coisa interessante, né? Que às vezes, né, pelo fato da cannabis ter sido falada muito na mídia nos últimos tempos, né? A gente vê muitos anúncios no Instagram, anúncios em tudo quanto é mídia social, né, sobre a cannabis. As pessoas muitas vezes chegam no consultório com a expectativa de vou tirar todas as medicações alopáticas e vou deixar a cannabis. É que eu começo hoje e tiro amanhã, né? Isso. Não, assim, pinguei a primeira gota do óleo, já não tomo mais nada do alopático. Eu costumo falar para os pacientes, olha, a gente vai entrar com a cannabis como um adjuvante, porque você está me procurando, porque a medicação alopática ainda não alcançou o resultado que você esperava, e a cannabis vai vir como um adjuvante. Se a gente conseguir reduzir a sua medicação e eventualmente tirar alguma medicação, é mais interessante ainda, mas o objetivo primário é usar a cannabis como um adjuvante para resolver os sintomas que a alopatia não deu conta de resolver nesse momento, né? Exato. Esse é o objetivo principal. E aqui, eu falo que o que eu sou paciente, né? Então, assim, o que eu percebi é que você mira numa condição, numa patologia e acerta outras. Né? Ela tem umas reações adversas positivas que são impressionantes. Eu fico muito tocado com gripe resfriado. Eu não vi, ninguém nunca falou de cannabis ser indicada para gripe resfriado. Mas, por exemplo, desde eu comecei a tomar óleo, foi em 2021, eu não fico gripado. E entra verão, sai verão, entra inverno, aquelas coisas, e poeira, eu não fico alérgico, eu não tenho mais... Eu tenho um desvio de septo, mas assim, não me atrapalha mais, durmo bem, e eu só mirei na ansiedade. Usando isso como um exemplo, né, assim, essa semana aconteceu mais uma desse tipo, né,
uma paciente que eu estou atendendo com fibromialgia, com depressão, né? E aí eu coloquei a cannabis e ela nunca tinha me dito que ela tinha psoríase junto. E aí, quando ela voltou dessa vez, ela falou assim: rapaz, esse óleo de cannabis ajuda mesmo, você acredita? Eu tinha uma psoríase aqui que nada, né? Eu já tinha feito tal e tal tratamento. Sumiu aqui, olha, eu tô percebendo que as lesões estão muito menores e tal, né? Então, quer dizer, era uma coisa que eu nem sabia. Se eu soubesse, eu até tinha direcionado, né? Porque psoríase é uma das condições que a cannabis ajuda, né? Mas ela não tinha me dito e deu certo de qualquer maneira, né? Eu tenho uma pergunta, a gente conversou tanto que eu tenho a minha pergunta do milhão e acabou que eu não fiz. Né? Perdão, curioso, eu esqueci de fazer a minha pergunta do milhão, porque a gente já está... Sabe aquele podcast que já começa desde a recepção? Foi o nosso. Eu sempre pergunto assim, você está aqui, 2018, mas como é que a cannabis entrou na sua vida e você falou assim, pô, além dela participar, ela pode virar parte integrante do meu legado, do que eu escolhi para a minha vida, do meu trabalho. Como é que foi essa virada? Sim. Porque 2018... Antes de 2020 a vida era mais difícil. Sim. Na verdade eu trabalhei muito tempo na Unifesp como supervisor do ambulatório de transtorno obsessivo compulsivo. Trabalhei durante 11 anos lá como voluntário, né? Mas supervisor dos residentes no ambulatório de toque, né? E lá eu conheci a Ana Uni, né? A Ana Uni, que é psiquiatra aqui em São Paulo, uma pessoa que é uma das pioneiras, né, no uso dos canabinoides aqui no Brasil, né? E eu fiz um curso com ela de cannabis medicinal e eu me apaixonei pelo tema. Eu vi o quanto aquilo era uma área nova, que até então eu não sabia nada, e o quanto aquilo tinha intersecção com todos os outros sistemas, o quanto que aquilo orquestrava todos os outros sistemas, e eu fiquei apaixonado pelo tema. Então eu fiz um curso, comecei a estudar muito, depois fiz um outro curso em que a Ana deu junto com o Marcos Zanetti também, né, que foi meu professor também. E quando eu vi esses dois cursos, eu realmente eu comecei a estudar muito, comecei a participar do tratado de cannabis medicinal, que acabou que a gente não conseguiu, ele foi publicado, mas está proibido de ser vendido por conta de uma questão entre as autoras principais. E aí, e a partir daí, no terceiro curso que veio em seguida, eu já estava dando aula junto com a Ana no curso, já comecei a participar das supervisões. Nessa altura do campeonato eu já tinha bastante paciente em uso, né, de canabinoides, e eu já estava vendo as respostas interessantes. Então, quer dizer, foi muito rápido, né? Eu fiz o curso, depois de pouco tempo eu já tinha mergulhado e já estava dando curso junto, já estava dando supervisão e etc. Multiplicando, então, já exato. Aquela coisa que a gente fala que a bolha canábica ela cresce de uma forma, a gente está só forçando para que ela cresça de forma sustentável, não seja um oba-oba, que aquela coisa fica com conhecimento, com capacitação, com troca, porque acho que é muito importante a troca, né? As coisas acontecem e a gente precisa realmente. Eu fico muito feliz da quantidade de live que eu assisto, de workshops que aparecem, porque é o momento da gente trocar. Aí você falou que é uma novidade, eu adoro falar que é uma novidade milenar, né? A novidade milenar. É boa. Porque você quando estuda, você fala, porra, mas o negócio tem mais de 5.000 anos, mas a gente entrou num limbo. Né? E aí hoje a gente percebe, o que chamou minha atenção na época foi o Parkinson. Porque a gente quando toma, é igual tomar uma vitamina. Pô, eu vou tomar uma vitamina hoje para eu ter uma velhice, eu não vou ver o que está acontecendo de bem para mim no meu corpo, o que está acontecendo de bom para o meu organismo. Eu tomo de forma preventiva, é estranho. Mas no caso de um canabidiol, numa crise convulsiva, numa psoríase, numa insônia, você não precisa esperar muita coisa. Então, você percebe que ali tem uma... É verdade.
importante. Tem eu ia falar uma magia, mas não, tem um toque divino. Eu trabalho muito com pacientes com toque, né? Como eu fiquei muito tempo lá no ambulatório da Unifesp, então eu me tornei, né, uma referência para encaminhamento de pacientes com toque, com tics, com Tourette, com TDAH, né? Eu estou falando aqui um monte de sigla, mas transtorno obsessivo. Isso que eu ia falar. Não, o toque o pessoal fala. O tique. O tique ou Tourette, né? São transtornos de tiques motores e vocais, né? E também um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que é o TDAH. Né? E aí foram esses os pacientes que eu iniciei primeiro. Então, pacientes com ansiedade, né, e pacientes com toque e tiques, e às vezes TDAH. O toque também? Sim, e as respostas são muito interessantes. Tem pacientes com toque, que assim, eu recebo muito paciente grave de toque, né? Pacientes que não responderam a várias medicações, pacientes que já passaram por vários colegas e não tiveram uma resposta adequada, né? E eu comecei a ter algumas respostas com a cannabis que preveniram esses pacientes de precisar ser submetidos a uma cirurgia, por exemplo, a estimulação cerebral profunda, o DBS, que é uma das cirurgias que a gente utiliza para toque refratário. Outro tipo de cirurgia é a neurocirurgia mesmo por raios gama, né? Enfim, são procedimentos são bem invasivos, cirúrgicos, né? São procedimentos cirúrgicos que às vezes, então, paciente com toque refratário, com Tourette refratária, a gente mandava diretamente para a cirurgia. Hoje a gente consegue colocar a cannabis, muitos desses pacientes respondem a cannabis e não precisam da intervenção. Ir para um passo a mais, né? Entendi. É muito interessante. E isso começou a me chamar muita atenção. E aí eu fui me empolgando por ver as respostas brilhantes que os pacientes estavam tendo. Nem todo mundo. Isso é muito importante. Eu vi respostas muito interessantes e eu vi pacientes que não responderam. Eu vi pacientes que tiveram efeitos colaterais que a gente precisou trocar, como qualquer medicação, né? Mas quando o paciente se adapta bem com a cannabis, as respostas que eles têm são diferentes das respostas com os alopáticos. Com outros medicamentos. Vou dar exemplos. No autismo, por exemplo, né, as medicações convencionais que a gente tem são para conter agressividade, agitação, eventualmente sintomas obsessivo-compulsivos, um pouco da ansiedade, um pouco das oscilações de humor, mas a gente não modifica características centrais do autismo, que são a dificuldade de comunicação social. E às vezes a gente coloca cannabis, e eu já vi pacientes autistas não verbais, pacientes que nunca falaram e que passam a falar, mesmo que poucas palavras, mas o quanto que isso facilita o cuidado desses pacientes, né? E o quanto que isso traz um benefício para eles, porque antes, imagina você tentar se expressar falando que você está com uma dor ou falando que você quer água, né? O mais básico de tudo. E ninguém entender, e de repente você passa a ser compreendido, né? Então imagina quanto que isso modifica a vida de muita gente. Então eu vi isso acontecer algumas vezes. Também não quero dizer que todo autista, todo paciente com TEA, né, com transtorno de espectro autismo, vai responder da mesma forma, né? É muito importante a gente falar, tipo assim, existem os casos, a gente vem aqui, a gente fala o seguinte, gente, existe a opção, existe essa oportunidade, mas como qualquer medicamento, como a maconha medicinal, o cannabis medicinal, ela deixou muito claro para mim de que eu nunca vi uma dose ser tão bem definida quando é pessoal. O mesmo óleo, eu tomo 3 gotas, ele toma 4, e não é porque é gordo, alto, magro, não, é o organismo. Cada um trata de um jeito. Você falou desse caso do autismo. Eu uma vez entrevistei aqui uma mãe, não, foi um médico, ele contando que no início o paciente, que era uma criança, nem ia no consultório.
A consulta era praticamente com a mãe. Ela falava, aconteceu isso, aconteceu aquilo, papapá, definia os outros. E porque o garoto não conseguia ficar nem na sala de espera. Aí ele falou, na terceira consulta, ele foi falar o que estava sentindo. Quando ele contou aquilo, eu fiquei assim, gente, como pode? Eu já bati muito papo, agradeço demais ao Cannabicast. Bati muito papo com gente, porque assim, eu sou um cara extremamente criativo. E a minha mente não para. Então, às vezes, para dormir, era horrível. E eu conversei uma vez com uma veterinária aqui que tinha TDAH, aí ela falava, quando eu comecei a usar o canabidiol, foi tão bom eu perceber como as pessoas pensam uma ideia de cada vez. Sim, é verdade. Aqui, o meu arquivo, eu falava, bem, vamos falar disso. Quando o meu arquivo era assim, ó, o ventilador ligado, pega essa ideia. E aí a minha atmosfera mental organizada. E é isso. Agora, você também citou um outro aspecto, né, muito importante, que é não vamos colocar todas as nossas fichas de tratamento só na cannabis. Exato. Porque a cannabis é uma bela medicação, é um belo adjuvante no tratamento, porém, uma vida saudável, uma alimentação saudável, atividade física, momentos de lazer, situações sociais, né, encontros sociais, quer dizer, eu ter uma vida saudável faz parte do tratamento. Sim. Porque não adianta a gente colocar todas as esperanças no remedinho, numa gotinha, seja ele qual for, não é só a cannabis. Muita gente coloca, o paciente está deprimido, ele coloca todas as fichas na fluoxetina, por exemplo, sei lá. Não vai resolver. Se ele não fizer também outras mudanças, né, na vida dele, ele pode até responder e dali a pouco ele recai, né, porque ele não mudou. Porque isso é consequência. Né? Exato. Cadê a causa? Parou para analisar. O que eu gosto da medicina canabinoide é isso. Força você a se analisar. Sim. Tipo, você vai percebendo o que aconteceu, você é obrigado a fazer o seu relatóriozinho. Se você não fizer o seu relatóriozinho bem feito, o médico não consegue estar na sua cabeça. Então, você tem que fazer a sua parte, colaborar. Eu falo, assim, a gente fala dela no uso anti-inflamatório, e eu entrevistei aqui, a gente vive inflamado. Né? O crescimento, ele é uma inflamação. Então, a gente vive inflamado. Agora, eu tomo meu olhinho e arrebento no cachorro quente, aquela salsicha de quinta pendurada lá. Então, assim, você tem que fazer a sua parte. Vai ter o dia do cachorro quente, o dia do podrão, tudo bem, entra de sola, mas não é para viver a sua vida dormindo tarde, bebendo muito álcool, tabaco, etc. E aí depois você quer acordar lindamente no outro dia, nada aconteceu comigo, né? Assim, né? Toma meu óleo, 7 gotas de dormir, vou acordar o príncipe. Dorme no saco, acorda o príncipe. Às vezes, algumas abordagens, né, de mídias que a gente tem visto dão essa impressão para as pessoas. Esse é um perigo, né? Assim, porque as pessoas acreditam que qualquer doença responde a cannabis, qualquer situação responde a cannabis. E um pouquinho, já entrei aqui uma semana, eu tô lindo, tô ótimo, não existe isso. 2 cookies, 2 chocolates e eu tô bem. Né, assim, peraí, né? Eu fico preocupado com isso. A internet, ela é maravilhosa. Sim. Porque ela te dá acesso a até banco de dados. Se você quiser ver um estudo clínico, você vê. Mas em compensação, tem muitas daquelas coisinhas de que é simples. Cara, é uma medicina ancestral, como você queira, mas assim, precisa de profissionais, precisa de capacitação, precisa de informação. Então, assim, não é tão simples. O meu receio disso, eu tenho um amigo que é um médico muito bom, e uma vez eu conversei com ele sobre isso, porque ele é médico e ele fez um curso de acupuntura, ele é um cara muito bom, e ele falou assim: eu vou estudar cannabis antes de conversar com você. Aí eu falei, boa, ele falou assim, porque eu não gosto quando vem assim
ele falou a panaceia, de que vamos usar para tudo. Você quer ver? Eu quero com mais tranquilidade. Né? Você vê estudos do mundo inteiro, né? E pode ser que amanhã venha aqui e fala diferente, tá? Nós estamos aqui, mas para isso a gente tem que estar sempre estudando. Hoje é o que tem hoje, tá? Sim. Então, assim, mas tem estudos do mundo inteiro, né? Que são entrevistas de 1.000, 2.000, 3.000 pacientes que fazem uso de cannabis em algum lugar do mundo, por exemplo, Canadá, Israel, Estados Unidos, enfim, e que as pessoas perguntam: por que você está usando cannabis? Né? Qual é o motivo de você usar cannabis? Que pode ser maconha fumada, pode ser maconha fumada medicinal, pode ser um produto à base de cannabis, não importa o tipo de cannabis, mas assim, por que você está usando? Os 4 motivos relatados com maior frequência no mundo inteiro: depressão, ansiedade, insônia e dor, tá? Qualquer estudo que você for ver. São esses os quatro principais motivos. Porém, quando a gente vai olhar para os estudos de depressão que a gente tem hoje, depressão unipolar, depressão não bipolar. O que é a depressão unipolar? Então, a depressão ela pode fazer parte do transtorno bipolar. O transtorno bipolar é uma patologia que cursa com depressões e cursa com estados de aceleração, de euforia, que a gente chama de mania, ou estados mistos, em que você tem uma combinação de sintomas depressivos e maníacos ao mesmo tempo. Então esse é o transtorno bipolar. A depressão unipolar é uma doença que você só tem a depressão, e daí você volta... A tristeza, só tem a tristeza, a depressão, e volta para o seu estado convencional. Estado convencional. Entendi. E muitas vezes ela é recorrente, né? Então, por exemplo, para a depressão unipolar, os estudos apontam atualmente que a cannabis não ajuda e pode até atrapalhar, pode até aumentar risco de uma piora da depressão ou até risco de ideação suicida. Na prática, não dá para ver muito esse aumento de risco, né? Porque esse aumento de risco é baixo, né? Então a gente fica na dúvida, mas realmente a resposta ao tratamento de uma depressão unipolar com cannabis não costuma ser uma resposta muito boa mesmo. Para a depressão bipolar, eventualmente a gente ajuda a manter o paciente bem do transtorno bipolar usando a cannabis como adjuvante ao tratamento convencional. Depressão unipolar não muito, mas muita gente relata usar a cannabis para a depressão, né? Então, o que eu estou querendo dizer muitas vezes a gente tem patologias que parecem não responder mesmo muito bem a cannabis. A cannabis não precisa responder tudo, não precisa resolver tudo, né? Então, a gente precisa saber qual é o paciente certo, qual é o produto certo, quais são os canabinoides certos que aquela pessoa precisa, eventualmente os terpenos certos que aquela pessoa precisa, né? Para a gente direcionar o tratamento, né? Então, essa é uma questão. Você falou, agora minha mente aqui foi a mil. Imagina, tipo assim, a pessoa fuma para tratar uma depressão unipolar, ou seja, aí funciona até como um placebo. Eventualmente funciona como uma piora do quadro. Ah, pior ainda? Porque eu pensei o seguinte... Existem estudos mostrando que as pessoas que estão deprimidas e que usam maconha têm uma piora do estado depressivo em longo prazo. Da janela de depressão ou então até da intensidade, vamos dizer assim. Na bipolaridade, parece na prática clínica que na bipolaridade, ao colocar o produto, você diminui as oscilações de humor. Na bipolaridade, dela, assim, vamos dizer. Agora, estou falando na depressão unipolar, os estudos até hoje mostram que ela pode piorar o prognóstico da pessoa que está com depressão. Agora, em contrapartida, muita gente no mundo usa com essa indicação. Então parece que aí, no mínimo, a gente precisa estudar mais sobre o assunto para entender o que aconteceu, Exato. Né? Na prática, eu não vejo muita resposta para a depressão, por exemplo, mas a gente tem muito o que aprender ainda, né? Eu sou espírita, né? Então, assim,
aprendi que a gente imagina que a depressão é uma doença da alma. Então, assim, claro, você tem medicamentos que vão te ajudar, mas a pessoa tem que fazer realmente um mergulho em si para entender o que ela precisa mudar. Não vai ser, é uma reforma íntima, não é aquela coisa assim, hoje eu vou dormir e vou sonhar melhor, mas não, são hábitos, vai ser alimentação, vai ser uma atividade física, vai ser ajudar alguém, vai ser ver como o mundo tá. Tipo assim, quando você começa a ver que tem a gente só a gente hoje em dia é movido pelo dinheiro, né? Então as pessoas, a depressão, ela mostra que o dinheiro não tem nada a ver. Eu recentemente ouvi um documentário chamado Zona Azul, né, que fala dos centenários. E Zona Azul porque eles foram pensando no mundo as pessoas com entre 100 e 130 anos, pontinho azul. Onde ficava denso de pontinhos azuis, eles chamavam de Zona Azul e iam lá ver por que essas pessoas vivem mais. E aí, não vou dar spoiler aqui, assistam, tá no Netflix, Blue Zone. E aí, em suma, alimentação, atividade, socialização, que você falou, e propósito. A depressão. Aí o cara fala, quem não tem propósito, para que vive? Se você está lá com 70 anos, começa a ter uma pneumonia, etc., e você não tem por que acordar amanhã, o seu corpo fala, já deu. Por que tem gente que carrega, às vezes, uma doença durante anos? Por quê? Não, eu não posso morrer, porque eu tenho um legado, eu tenho que seguir adiante. Então, isso traz força para a pessoa. E eu acredito muito nisso. Assim, o meu lance com a nossa Santa Erva aí é por isso. Para mim, ela faz parte, ela é mais um apoio para a gente seguir. Né? Ela ajuda nisso. E escutando você falar do toque, Tourette, falam-se muito, porque das pessoas, tem até aquele cantor que teve aquele episódio que ele teve uma crise e o pessoal ajudou. Então, é bom que isso venha para a mídia, para a gente saber e aprender a lidar com a diferença. Exatamente. Né? Porque a inclusão, uma vez eu escutei, uma vez escutei um surdo mudo falando, foi horrível. Conversei com um surdo mudo e ele falava que ele ler lábios não é inclusão. Inclusão sou eu saber a linguagem de Libras. Isso é inclusão. E aí você para e fala, puta merda, é verdade, cara. A gente acha que se o cara lê Libra, se o cara lê meu lábio, tá jóia. Mas como é que eu entendo ele? Sim, exatamente. E a gente vai vendo que hoje em dia a gente discutir isso, o autismo. Quantas vezes uma criança teve uma crise num shopping e a mãe tem que sair correndo porque as pessoas olham feias. A pessoa acha que está incomodando. E hoje em dia não. Botou o colarzinho, a gente tem que respeitar. Tem que entender que está difícil para a gente escutar, imagina para a mãe. Exatamente. Assim, isso traz empatia. A gente tem que entender que todos nós somos uma espécie, um organismo, estamos juntos. A briga é de todos. Achei do cacete. E eu queria te fazer uma pergunta agora capciosa. Claro. E no seu outro Eduardo, o sexólogo? Sim. Como é que a cannabis entra? Olha, estudos em sexualidade ainda estão começando, tá? Na maior parte das vezes, você pode utilizar, por exemplo, para uma mulher que tenha dificuldade de relaxamento vaginal na hora da penetração, por exemplo. Então, que a gente chama de vaginismo, né? Ou uma dor no ato sexual, que é a dispareunia, né? Que agora, na última classificação, né? Nas últimas classificações, esses dois transtornos vieram juntos como dor gênito-pélvica, né? Mudou o nome da patologia, eles incorporaram o vaginismo e a dispareunia juntos. Por exemplo, nessa situação, um óleo, né, de CBD, um óleo full spectrum, com predomínio de CBD, né, e mais eventualmente um produto tópico vaginal pode ajudar no relaxamento e no prazer sexual. A gente sabe também que doses baixas de THC
ajudam a aumentar desejo sexual, ereção. Muitas vezes a pessoa consegue ter orgasmos mais longos e mais prazerosos, né? mais intensos. Porém, se você passa da dose do THC e toma uma dose maior, você na verdade vai piorar as funções sexuais. Então, o que acontece? Eu acho que hoje a gente ainda precisa estudar mais e até, assim, para alguns casos, né, utilização de THC numa dose baixa junto com outros produtos de cannabis com um CBD junto, eventualmente, pode sim colaborar para uma melhora da vida sexual, tanto de homens quanto de mulheres, né? Eu perguntei por quê. A gente sempre falou aqui, né, do problema do preconceito, né? Então, assim, eu acho que a pessoa que já procura um sexólogo ou que já está aberta a buscar um produto que vai melhorar a sua qualidade de vida sexual é uma pessoa que a mente dela já não vai ser tão problemática do que uma pessoa que vai buscar por causa de um Alzheimer, no caso um geriatra. Então eu pensei por isso, falei assim, como é que esse mercado funciona? Porque também é prescrição. Você também tem alguns casos que sim, você pode ajudar. Casos como esses que eu estou citando aqui, eventualmente podem se beneficiar, né? Pessoas com baixo desejo, né? Com problemas de libido, eventualmente mulheres com dificuldade de lubrificação, vaginismo, dispareunia, uma série de transtornos. E isso tem faixa etária? Não tem faixa etária, porque na verdade assim, a gente sabe que, por exemplo, disfunção erétil é mais comum com a idade, né? Quando a idade vai aumentando, né? Porém, você tem aí, por exemplo, taxas de 8 a 15% das pessoas nas primeiras relações sexuais, na primeira relação sexual, que já apresentam disfunção sexual, desde a primeira vez, né? Então assim, claro que vai aumentando com a idade alguns transtornos sexuais, mas muitas vezes eles começam muito cedo também, né? Quando você falou de lubrificação, eu pensei em menopausa. Também, isso é uma outra começar indicação. A reduzir, começar a deixar de ser prazeroso, porque diminui a lubrificação, já fica é mais difícil, e aí, vai atuar ali, vamos dizer assim, topicamente, mas também vai atuar no cérebro, na química cerebral da pessoa. A cannabis ela pode ajudar, por exemplo, nos calores da menopausa, ela pode ajudar no mau humor, né, vamos dizer assim, na irritabilidade que vem junto com alguns estados, por exemplo, na TPM, né, na síndrome pré-menstrual ou no climatério, né? Então, ela pode sim auxiliar em situações, por exemplo, como endometriose também, né? Então a cannabis ela tem capacidade tanto analgésica, anti-inflamatória, mas também antitumoral. Sim. E como a endometriose são tumores, né, de endométrio, de células de dentro do útero e que se espalham por dentro da cavidade abdominal, são tumores. Então, se você dá o óleo, né, você pode diminuir o tamanho desses tumores e o grau que esses tumores causam de dor, de desconforto para essas pessoas, né? Eu vou falar assim, eu sou o relato disso, que eu evito falar porque a evidência científica sou eu tenho hiperplasia de próstata. Ah, sim. E com o uso da cannabis, eu percebi que urinar estava mais fácil. O jato muda. E eu relatei isso pro meu médico, ele falou, cara, assim, a gente não vai falar, não existe. Assim, ele falou assim, eu não vou falar eu não vou recomendar para isso, mas agora eu já fico mais... Existe sim, mas não por causa da próstata, tá? O que acontece é que a bexiga, o músculo detrusor da bexiga ele tem receptores CB1. Então, quando você eu posso estar ganhando toma um produto à base de cannabis, você relaxa o detrusor e você consegue fazer xixi com mais facilidade.
Exato. Então existe a explicação, na verdade. É que você não vai mexer basicamente na próstata. Ou Você pelo tá menos mexendo... a gente não sabe se está mexendo na sabe. próstata. A gente está mexendo primariamente na bexiga, o que também ajuda. Sim, eu percebi isso. E foi estranho, porque percebi do nada, né? Tipo assim, pô, tá estranho, sabe? E aí eu me toquei, falei, cara, pode ter a ver com CBD, vou falar com o médico. Sim. Mas eu pensei dele estar trabalhando na próstata, reduzindo o volume de próstata e assim liberando o canal da urina. Ainda mas eu não sabemos. Não fiz o Isso exame. ainda não sabemos, né? Tem que fazer um exame para saber se existe uma diferença de volume de próstata, né? Sim. Interessante. E assim, e você, na parte na vice-presidência, fala pra gente um pouquinho do trabalho da Ambican. Joia. Então, a Ambican, né, a Associação Médica Brasileira de Endocannabinologia, surgiu por a gente perceber que aqui no Brasil a gente não tinha uma associação para falar sobre o sistema endocannabinoide e as funções dos canabinoides no tratamento de diversas patologias somente para médicos. Então, o que acontece e por que a gente quer uma associação somente para médicos? Você se recorda, ano passado, por exemplo, aquela situação que aconteceu que a gente quase ficou proibido de prescrever cannabis por conta do nosso conselho, que foi contra. Sim. E que daí veio com uma ideia muito retrógrada de que a gente só poderia utilizar o canabidiol em epilepsias refratárias, né? Então a gente viu a necessidade de formar um grupo de opinião, né, de pessoas que trabalham com isso, que são pesquisadores importantes, muitos de nós somos pesquisadores importantes, publicam artigos e etc., e para defender o uso medicinal da cannabis, porque uma das alegações também era que se misturava médico com psicólogo, com fisioterapeuta, né, e que a gente então estava virando uma panaceia, aquela velha discussão também. Essa era uma das críticas. Então a gente viu a necessidade de fazer uma associação só de médicos. A associação foi liderada pela Ana Uni, né, e mais toda a diretoria agora que compõe lá. Então é a Ana Uni que é a presidente, eu sou vice-presidente, tem o Wilson Lessa que é tesoureiro, tem o Marcos Zanetti, tem, olha só, será que eu vou ser injusto com alguém aqui, né? Vinícius Barbosa, bom, enfim, se eu esqueci de alguém aqui, mas então essa associação é uma associação com fins de educar outros médicos, com fins, inclusive, de educar o próprio conselho, no sentido de publicar... Trazer informação técnica para embasar a decisão deles. Embasada cientificamente, para que a gente fale... O conselho fala, por exemplo, isso não pode. A gente fala, olha, tem isso, né? Como é que... Então, quer dizer, a gente se juntou para dar curso, para escrever textos para científicos e também por ser uma associação de união de médicos que prescrevem, que ainda no Brasil é um número muito pequeno de médicos, né, comparado com proporcionalmente ele é um número muito pequeno. Então a gente precisaria dar um respaldo para esses médicos também, né? Então nesse sentido que surgiu a associação, né? Dar segurança para eles, a tranquilidade, porque assim, se eu sou médico, naquela publicação do CFM eu ficaria preocupado. Sim. Porque eu lembro que assim, a gente tentava trazer médicos aqui e ele falava, não posso, o meu conselho pode entender mal eu falar na mídia. Então eu falei, o cara ele jurou lá com Hipócrates que ele ia ajudar na qualidade de vida do paciente dele, e o conselho está de certa forma inibindo ou colocando uma pulga atrás da orelha dele exercer a profissão, porque assim, faz parte da vida dele. Educar, dar uma palestra, dar um depoimento, dar uma qualidade, chamar os alunos. Eu perguntei do sistema endocannabinoide, porque assim, na faculdade de medicina não se fala ainda disso, mas já estão as ligas acadêmicas procurando profissionais que já tenham condições de dar pelo menos o start
partir de curiosidade para o cara. A literatura existe, mas não está na cadeira. Então, assim, estamos nesse momento, vocês percebem que está nessa transição agora, mas existem já algumas faculdades puxando isso de forma eletiva? Sim, algumas faculdades, né? Um exemplo é aqui a Faculdade de Medicina do ABC, né? Tem tentado, né, incorporar o sistema endocannabinoide como uma disciplina para os estudantes de graduação, né? E várias pós-graduações também têm incluído a cannabis como uma tentativa, mas assim, realmente o sistema endocannabinoide e as funções dos canabinoides no nosso organismo já deviam estar na grade curricular das faculdades de medicina e de outras faculdades da área de saúde também, para que no mínimo as pessoas conhecessem que a gente tem um sistema endocannabinoide e para que ele serve, né? Quais são as funções, o que ele faz na nossa vida, ele é só um acessório, ele é um sistema pequeno, grande, ele é importante. A colaboração dele no todo, como é que é? Assim, a gente sabe o seguinte, as pesquisas estão aí, foi o que você falou. Estou falando hoje uma coisa que a gente pode ter que gravar semana que vem, eu vou falar diferente, porque publicamos um estudo e eu estou aqui para me atualizar. Isso é muito importante, isso é muito importante, ainda bem que a gente é uma metamorfose ambulante. Temos mesmo, que ser. Como diz o Raulzito, né? Porque é o seguinte, a ciência é feita disso. Sim. A gente precisa ser uma metamorfose ambulante, que a gente precisa se atualizar. Então, o hoje vai ser o velho de amanhã, não tem jeito. E assim, a faculdade ela tinha que dar a oportunidade do seguinte, de hoje para trás, é isso. O cara vai saber o seguinte, aquela história lá, o CB1, CB2, mais no sistema nervoso central, o outro mais não sei aonde, mas assim, o tronco é esse. Daqui para frente, busquem, pesquisem. É a medicina do esporte, é a medicina integrativa, olha quanta coisa está nascendo diferente. Entra, estuda, faz lá, busca a informação, porque o médico precisa, ele não pode ficar na caixinha dele, naquela cara crachada, checklist, vamos tratar cabeça, vamos tratar ombro, não, o cara tem que entender que existe lá um sisteminha que está ajudando tudo. Sim, exatamente. Né? Como é que você enxerga, você falou da Ambicam trabalhar muito com os médicos, esse pessoal que trabalha com essas medicinas, tipo assim, Ayurveda, chinesa, como vocês enxergam essa colaboração? Então, lá na Ambicam, sendo médico, as pessoas podem participar, né, e são muito bem-vindas. E lá a gente tem médicos de todas as especialidades, médicos que trabalham com terapias alternativas, com medicina integrativa, com áreas realmente, especialidades médicas já reconhecidas ou não, quer dizer, desde que você seja médico e que você tenha interesse em aprender sobre o sistema endocannabinoide e ensinar-nos também, ajudar a nos ensinar sobre o sistema endocannabinoide, está muito bem-vindo, né? Cara, assim, a colaboração é constante, né? E é nosso interesse estudar a intersecção, por exemplo, do sistema endocannabinoide, dos canabinoides e acupuntura. É nosso interesse estudar com homeopatia, com medicina integrativa, com a intersecção do sistema endocannabinoide com outros sistemas do nosso organismo. Então, isso é nitidamente um interesse muito grande nosso, né? A gente precisa entender sobre isso. Entendi. Não, assim, o papo, eu falo porque assim, eu estudei a cannabis, é óbvio, né? Mas a gente, conforme você vai estudando a cannabis, você entende o sistema endocannabinoide, começa a ouvir dele, e aí você vai buscando informação, aí você vê os caras já pensando na psilocibina, aí você já vê o cara pensando em todo mundo trabalhando numas medicinas que você falou é alternativa, né? Então, aí eu fico pensando, como é que a gente organiza isso? Porque será que a gente vai abrindo um monte de porta e depois busca selecionar o que estuda? Porque, por exemplo, elas não colidem. Por exemplo, o cara que você falou da hora da depressão unipolar. Na hora que você falou naquilo, eu pensei em psilocibina.
A pessoa quando decide estudar, porque você é pesquisador, porque eu vou tentar ver se você me ajuda. O cara quando vai montar um protocolo, ele não pode, ele vai fazer aquele estudo, por exemplo, a gente desconfia que a unipolar não tem, a cannabis não consegue trabalhar. Aí ele fala, puta, eu vou tentar outra coisa. O que pode mexer com o estado de ânimo? Puta, um MDMA, um outro... E aí ele prepara esse protocolo e estuda isso aí, e aí ele tira a cannabis da parada e mergulha nesse. Como é que faz esses acompanhamentos? Desculpa, aí a pessoa tira a cannabis do paciente e coloca uma outra terapia. Isso. Uma outra terapia. Aí, como é que você acompanha quimicamente o retorno de uma droga administrada numa depressão? É na química ou é na entrevista? Eu acho que nas duas coisas, né? Nas duas coisas. Na verdade, a gente vai, pelos sintomas dos pacientes e pelo mecanismo de ação daquelas substâncias no nosso organismo, a gente consegue entender um pouco do que o paciente está sentindo naquela situação. Mas se tratando de medicações que até pouco tempo atrás nem se pesquisava, a gente não sabia da existência do sistema endocannabinoide até a década de 90, né? É muito recente, né? Então a gente tem muito que aprender ainda, né? E não dá para a gente saber, não dá para a gente excluir, né, o benefício que outras alternativas têm, né? Não sei se eu respondi o que você gostaria de... Eu acho que a minha pergunta ficou confusa, porque na minha cabeça foi o seguinte, eu me coloquei na seguinte situação: estou tentando encontrar uma forma de ajudar o meu paciente. Eu tenho, Renato, afinidade com a cannabis medicinal, eu acho ela um toque, uma erva santa. E aí percebi que no caso da depressão unipolar, eu não estou tendo efeito. Aí eu tenho que falar assim, bem, eu já usei o que eu podia, usei o meu martelo do Thor aqui e não deu certo. E aí eu vi naquele Como Cambiar Sua Mente, né, como mudar sua mente, que o cara testou ayahuasca, ele foi vendo as terapias que as pessoas faziam com ayahuasca, psilocibina, MDMA, LSD, tudo, psicodélicos em geral. E aí se eu sou um cara que eu estou buscando a saída, porque ele fala, a cannabis não deu, eu vou entrar com outra. Vou entrar, sei lá, com uma microdose de psilocibina. Aí eu vou acompanhar de novo esse cara, vai ser por retrato. Eu falo o seguinte, eu vou trocando a minha arma no combate a essa patologia. É o mesmo tipo de pesquisador ou você percebe que existe corrente diferente? Porque um cara tenta trabalhar mais com coisas naturais, o outro aceita muito bem o MDMA, o outro aceita muito bem. É o mesmo profissional ou são grupos diferentes que trabalham? Sim e não, né? São grupos que podem ser os mesmos grupos que se interessam também por estudar psilocibina, por estudar o MDMA associado à psicoterapia para o tratamento de algumas situações. O mesmo grupo que usa a ayahuasca, por exemplo, no tratamento também, né? Essas medicinas alternativas. Agora, pode ter também pessoas que só trabalham com cannabis e não aceitam trabalhar com ela fica buscando patologias que ela possa usar a cannabis, é diferente, né? Exato. Mas hoje aqui no Brasil também a gente não tem regulamentado uma permissão médica para prescrever alucinógenos. Então a gente não pode, teoricamente, como médico, prescrever MD, prescrever ayahuasca, prescrever psilocibina. Os pacientes podem usar isso dentro de um ritual religioso, espiritualístico e tudo mais, mas nós, como médicos, não somos autorizados pelo conselho a prescrever isso. Eu achei que a psilocibina já estava em estudo. Já está em estudo, mas é isso, para pesquisa. Não é para prática médica ainda. Entendi. Não para prática clínica ainda. Entendi. Então, a psilocibina ainda não pode, né? Porque assim, eu já... Isso não significa que seja ruim, tá vendo? A psilocibina tem respostas, tem
tem estudos incríveis de respostas à depressão refratária, por exemplo, que com 2 usos em geral, separados por uma semana, você tira o paciente de uma depressão gravíssima, né? Só que ainda a gente não está regulamentado a prescrever isso na prática. Eu me interessei na época desse programa que eu assisti exatamente por isso, porque não era um negócio de uso contínuo. São geralmente 2 ou 3 A pessoa aplicações. fazia lá uma microdose, um acompanhamento de 8 horas, ficava lá e junto com isso, parecia que tipo assim, ela abria a porta e a pessoa falava sobre o que estava atrapalhando, o terapeuta e o médico lá acompanhando sinais vitais e conversando, blá, blá, e aquilo abria, tipo assim, abre como se eu abrisse o armário para fazer uma faxina e fecha o armário de novo e o cara segue com o armário dele organizado. Então era uma coisa que assim, não, eu tenho essa dúvida com a cannabis medicinal, porque eu pensava assim, eu vou usar para sempre. Aí, puxa, toda vez que eu quando tomei a medicação de tarja preta, eu falava, cara, eu vou ter que usar isso para sempre. Quando a palavra para sempre, para mim, ela é pesadíssima. E no cannabis eu fiquei mais tranquilo, porque ela falou assim, não, você está se alinhando, você não está tomando... faz parte de uma condição nova de saudável para você. Então, para sempre é uma palavra muito pesada. E nós, médicos, assim, não tem como a gente afirmar para um paciente, você vai tomar isso pelo resto da vida. Porque assim, o que eu costumo falar para os pacientes, por exemplo, eu pego um paciente bipolar ou um paciente esquizofrênico. O que eu vou falar para ele? Eu tenho que tomar o remédio pelo resto da vida? Eu falo, agora nós estamos aqui em 2023, entrando em 2024. Com o conhecimento científico que nós temos hoje, sim, você vai tomar o remédio para o resto da vida. Daqui a 10 anos, como é que vai estar a medicina? Não vai surgir nada de novo, nenhuma droga nova, nenhum tipo de tratamento cirúrgico novo, nenhum tipo de nada. A medicina não vai caminhar. Acho difícil que não caminhe. Então, quer dizer, hoje, com o conhecimento de hoje, sim, você vai tomar o resto da vida, mas não sabemos no futuro. O que eu gostaria de pedir para você é, não pare de tomar o remédio sozinho. Eu estou aqui para te ajudar. A gente vai acompanhando essa evolução juntos e você pode ter certeza que se um dia eu puder tirar a sua medicação, eu vou ser o primeiro interessado, eu quero ver você bem. Né? Então, é assim que eu costumo abordar essa questão, porque de fato a gente não tem essa resposta, né? Assim, acho que existe uma arrogância do médico de achar que ele já sabe tudo, de achar que e tudo muda o tempo todo, né? Eu luto muito, eu sou grato demais à indústria farmacêutica, fiz minha carreira na indústria farmacêutica, mas eu fico muito preocupado quando as pessoas usam medicamento na sua rotina diária. Eu falo todos, desde o anticoncepcional, sabe? A mulher toma uma bomba de hormônio lá a vida inteira. E isso não vai ter um preço? Ou então aquele cara que tem a dorzinha do estômago, aí tem o Milantinho ali que ele toma assim de gole, do lado do computador. Porra, vai tratar essa dor de estômago. É uma gastrite nervosa, é o quê? Então assim, as pessoas ficam se literalmente remediando a vida inteira. Então quando fala pra mim que eu vou tomar um negócio a vida inteira, ou eterno, eu falo, cara, tá estranho, eu vou enxugar gelo, o que está acontecendo? Mas nesse caso, uma esquizofrenia, eu sei que existe um desequilíbrio, o próprio paciente sabe que existe um desequilíbrio, porque ele precisa de um apoio químico, é aquele ali, vamos com ele. Sim. Perfeito, doutor, curiosos, eu segurei vocês mais do que eu devia, Miguel dá uma olhadinha para mim e pisca. Então, eu tenho que agradecer a quem ficou até agora aqui batendo esse papo com a gente, que eu achei maravilhoso, doutor. Assim, esclarecedor num nível. Eu converso com todo mundo, com muita gente, mas assim, eu acho que os nossos curiosos receberam uma qualidade de informação gigante e muito bem explicada. Eu agradeço demais. Esse espaço aqui é seu. Se a gente falou alguma coisa aqui que vai mudar, a hora que mudar, a porta está aberta para você vir aqui se quiser dar uma encerrada para os nossos curiosos. Agradeço a todos aí que ficaram com a gente, muito obrigado, espero que
o nosso conhecimento de cannabis, tanto de vocês, quanto o meu, quanto dele, quanto de todo mundo, aumente com o tempo e que a gente possa tratar cada vez melhor mais pessoas, né? Agradeço ao convite novamente de estar aqui, foi uma honra e um papo muito agradável. Estou achando que foi muito rápido, aqui já passou 3 horas e eu estou aqui. Não, já. Eu fico olhando para o Miguel, que o Miguel vai me dando sinais, porque eu vou conversando aqui, você vê, são 3 horas de podcast. É muito gostoso. E a gente tenta manter uma rotina, porque assim, para a gente isso aqui é maneiro, mas o podcast ele tem um limite, a estrutura, o desenho de um podcast, se ele for de 3 horas, não faz sentido. O cara vai ter que botar na velocidade 2, porque todo mundo tem aquela rotina louca, né? Sim, hoje em dia tá. É isso aí. Pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus. Então, cliquem lá no nosso sininho para receber as atualizações, se inscrevam no nosso canal. Sempre vai ter muito trabalho lá para vocês aprenderem e buscarem. Sigam também arroba Dr. Eduardo Perim e sigam também o arroba da Ambican, que é arroba Ambican com 2 N's no final, né? AMBCANN.oficial. Obrigado, abraço. Perfeito. Doutor, muito obrigado. Foi